Oi, meu nome é Amanda. Oi, meu nome é Karine. Um podcast de mulheres para mulheres. Um café entre amigas. Aqui Você pode sentir. Bom dia, comunidade! E aí, meu povo, como vocês estão? Como você tá, Amandinha? Eu tô bem, e você? Tô bem. Tá bem, Tô mais bem. ou menos, né? Não, tô bem. Tá bem? Então tá bom. Tô estranha, vai. Aconteceram coisas, né? Desde a última Aconteceram. semana. É. Mas pra começar o episódio a gente fala que tá bem, né? Daí agora eu Assim, aí a gente... conto um pouquinho, né? É aquela história quando encontra as pessoas na rua. Oi, tudo bem, tudo bem? E é isso. E pronto, daí Acabou. você, né? Se a Exato. pessoa fala, não tá tudo bem, você fala, mas eu perguntei por educação. Exato, aquela história, quer o meu chocolate? Quero, não, mas não queria, só por Mas não era pra educação. aceitar. Exato, Mas conta pra gente. Enfim. Essa semana eu tive uma crise de ansiedade, né? Fazia tempo que eu não tinha. Vindo pra cá, eu já falei, cara, eu tô estranha hoje, né? Tô com a mesma sensação, assim, né? Eu tô agitada por dentro, mas sem crise, sem nada. Mas eu conheço meu corpo, né? Então, assim, sei que tô diferente. Não sei muito bem o motivo e a razão ainda, mas vem acontecendo coisas, né? E aí, o que eu queria falar sobre, que é o que eu venho refletindo, eu tive crise de ansiedade semana passada e tá mais ou menos interligado com o lance de rede social, assim. Pra mim, eu vejo. Que eu acho que como é muito bombardeio, né? De informações e disso e daquilo. Daí você já viu um vídeo, aí você puxa pro próximo e vai, não sei o que, e lê. Eu tô lendo muito, tô numa fase de muita leitura. Tanto de livro quanto de conteúdos mesmo, né? De consumir. Então isso, minha cabeça tá assim, ó, dando um nozinho, né? Tá borbulhando. Borbulhando. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Tipo, por quê? O que tem acontecido, né? Esse excesso de redes, qual que é a fuga? Por que eu vou tanto, né? E é um vício. E aí eu lembrei que ano passado, eu acho que eu comentei isso com você. Comentei não, mas você soube que eu saí da rede social, saí do Instagram, né? Eu lembro que eu até cheguei a comentar com amigos em comum, eu falei assim, gente, juro, eu até achei... A gente não estava tão próxima assim, né? Eu falei assim, gente, será que a Karine me bloqueou? A Karine tá brava? Eu falei, será que ele tá brava? Ela bloqueou. Aí eu fui conversando com outras pessoas, você tinha sumido. Eu acho que até te mandei mensagem. Falei, tá tudo bem e tal. É que tu sumiu, né? O que aconteceu? Aí eu lembro que você falou que, meio cansada, tá. Bom, conta, né? Eu acho que foi setembro, né? Disso. Tipo, foi setembro, outubro. Foi por aí. Foi próximo do final do ano, assim. Eu acho que foi setembro, outubro. E, cara, foi maravilhoso. Já puxando o tema, porque é sobre isso que eu vou falar, coincidentemente ou não, mas eu lembro que quando eu decidi, assim, né, pensei nesse tema, eu tava fora da rede social. Falei, olha, seria interessante falar no podcast, né? Enfim, o tema de hoje, quer falar, Amandinha? O tema de hoje, não, vou falar. O tema de hoje é rede social e um tempo fora dela. E aí? Que é maravilhoso, gente. Que é maravilhoso. Um exercício, assim. Inclusive, eu lembro que quando aconteceu isso de você ficar um tempo fora, a gente foi conversando pessoalmente, aí você comentando, né? De tipo, eu me senti assim, vi que, nossa, o que eu faço com esse tempo livre? E aí, acho que pouco tempo depois de você ter voltado, que foi mais ou menos quando a gente iniciou o podcast. Porque Sim. eu lembro até que por isso que você acabou voltando mesmo, isso. E eu lembro que eu cheguei a compartilhar um vídeo do Rafael Grata falando sobre isso também, né? Sim. E, enfim, eu já tinha visto um outro post de yoga que eu até procurei, mas não achei, tá salvo em algum lugar. E aí entra muito no que a gente estava falando. A gente consome tanto conteúdo que a gente já nem lembra mais onde foi que viu, quando foi, se mistura com o ano passado, com esse ano, enfim. É o bombardeio de informação. É o bombardeio de né? informação. Que assim, a gente acha que esquece, mas ele tá em algum lugar guardado. Ele só vai somando na cabeça, né? Exato. E aí era mais ou menos isso, assim. Então, o que aconteceu, só pra contextualizar, né? Ano passado, eu tava muito... indo pro final do ano, mas que a gente já tá todo cansado, exausto do ano inteiro e tal, um monte de pensamento. Eu falei, quer saber? Eu tô ficando muito tempo no celular, mas muito... E assim, eu já trabalho, né, com rede social. Eu tenho que fazer foto, editar, daí eu posto, porque né, por conta da Dínamo, das Semijoias, enfim. Então, só que o que eu comecei a observar? É muito mais uma desculpa que eu me dou, porque se você for
pensar mesmo. O tempo que eu tô lá, eu tô, sei lá, às 12 horas consumindo, eu tô de fato trabalhando às 12 horas? Não, não tô. Eu tô, sei lá, 8 horas. Eu tô exagerando, tá? Mas, por exemplo, eu tô 8 horas ali avulsa, consumindo conteúdo. E o restante das 4 horas que sobra, eu trabalhei. Não, acho Exemplo, não, exemplo, sim, não é não. tudo isso. É, porque eu diria que é o contrário, até. Porque, falo assim, porque como você trabalha com o celular, então... Aquela história, vai atrás de fornecedor, vai atrás de pedido, vai atrás de editar foto, de tirar foto. Sim, de responder cliente e tal. Exato. Mas tudo isso, não, assim, dá pra você organizar, né? Ah, sim, sim. E aí, o que acontece? O meu celular, ele passa pra mim, uma vez na semana, de segunda-feira, geralmente, a média de uso durante a semana. E aí, eu tava ficando, tipo assim, 9 horas por dia, a média, né? Durante a semana Gente, toda. onde 9 que vê horas. isso? É no ajustes, aí eu acho que tem tempo de uso. Eu tô até com medo de ver o meu aqui agora. É. Vai. E aí... E eu coloquei pra deixar ativa essa notificação. Então, ele pega a semana toda e num dia da semana ele te manda a média da semana, né? E o meu tava assim, 9 horas por semana, 9 horas por dia, a média. 6 horas, a média. Eu falava, nossa, 6 horas, que bom, diminuiu bem, né? Nossa, não usei quase nada essa semana. Só que, gente, 6 horas é bastante. É bastante. Aí, tipo, tinha assim, 12 horas. Eu falava, caraca, fiquei muito no celular. E eu falei, quer saber? Vou largar celular de mão, né? Vou largar a rede social e fechei o meu Instagram pessoal. Uhum. E aí, tudo que eu quero falar é isso, assim. Larguei meu Instagram, fechei o pessoal, fiquei só no trabalho. Eu falei, bom, já que o meu foco é trabalhar, eu fico muito no celular por conta de trabalho, então eu só vou deixar o meu Insta profissional aberto. O resto eu fechei, né? Fechei assim, desativei. E aí, depois que eu desativei, eu falei, o que eu faço agora com o tempo que eu fico no celular? Porque daí eu vi assim, por isso que eu falei pra você, o tempo que eu trabalho não é tanto, tipo assim, nossa, 10 horas, 9 horas ali pra estar direto, pra falar com o fornecedor. Porque assim, eu procurei fornecedor, falei, eu tenho que esperar a resposta do fornecedor. Sim. Uma cliente entrou em contato, eu respondi, eu tenho que esperar a resposta da cliente. Então, tudo existe um tempo de espera, né? Então, você não precisa ficar ali assiduamente, sei lá, 6, 7 horas consecutivas, né? E aí eu falei assim, o que eu faço agora com esse tempo? Meu Deus, não sei o que fazer. Aí tá. Daí o que eu fui gostando é que, nos primeiros dias, isso é muito o que eu senti, assim. Nos primeiros dias eu fiquei perdida. É como se fosse um vício mesmo, assim. Você não sabe o que fazer. Aí você já quer pegar o celular de novo. Não vou ficar no Instagram, vai. Eu vou ouvir uma música. Ou, deixa eu pesquisar aqui no Safari tal coisa. Aí você vê que não precisa, sabe? Assim. Aí eu falei, ao invés de eu ficar no ócio, porque daí ou eu ia comer, ou, entendeu? Era alguma coisa que você vai descontar. Nos primeiros dias, eu ficava na TV, no Netflix. Eu preciso ver série, preciso ver filme. Eu ficava maratonando. Tipo assim, não vou ficar mexendo no celular, então vou fazer alguma outra coisa. Só transferir a tela. Exato, Sair da tela do celular pra tela da TV. Aí eu falei, não tá funcionando. Foi onde eu comecei a ler. Porque a leitura, ela te dá aquela acalmada na cabeça. E ao mesmo tempo que te dá uma criatividade, um pensamento, uma imaginação. Ela mexe com você de uma maneira muito positiva. E mais profunda. Eu acho que assim, leitura de forma geral é ótima, mas é que você tá falando isso de dar uma acalmada. No momento, leitura, pra mim, na verdade, de uma forma geral, sempre me gerou um pouco de ansiedade, porque eu ficava naquela coisa, tipo assim, tô lendo, mas tipo assim, mas como será que vai estar no meio? Como que vai estar no final? É muito mente de ansioso, né? Então eu tô lendo aqui, mas acho que eu não tô entendendo. Aí eu volto. Aí eu leio, aí beleza, começo a entender. Aí depois eu tenho, sabe, tipo, Sim. é muito acelerado. E hoje eu vejo, tô falando isso porque hoje eu vejo, depois de consumir tanto tela, porque quando a gente era criança não tinha tela. Sim. Quando a gente era adolescente estava começando e nem era tela como é hoje, né? Então, hoje eu vejo que a minha ansiedade na hora da leitura ela é maior do que era antigamente. Então, eu já tinha essa coisa com a leitura. Hoje, então, é ainda mais desafiador. Mas sabe o que eu acho? É ótimo, depois que você se molda de novo. Na verdade, se molda não, mas que você regula essa questão. Sim, mas é que eu acho, ainda assim, eu acho que tá um pouco ligado, sem a gente perceber, com esse lance da tela. Por quê? Sim. Por que na hora você tá lendo ali, você fala, como será que tá mais pra frente? Como será que tá no meio? Porque na rede social, por exemplo, sei lá, você não fica parado assistindo um vídeo de 10 minutos, cansa. Ou se você for assistir um vídeo de 10 minutos, a gente assiste acelerado. Eu nunca fui de acelerar, nem áudio de WhatsApp, sabe? Só se a pessoa falar muito devagar ou um áudio muito grande.
Mas, normalmente, quando eu vejo que é um vídeo grande, me dá um pouco de falta de paciência. Aí, ultimamente, quando eu percebo isso, eu me obrigo a ver. Mas o que eu comentei disso o que será que tem? Porque eu lembro disso de criança, essa sensação de criança, que eu não tinha acesso a telas. Bom, acesso à TV, vai. Tinha acesso à TV, mas não como é hoje. Então, eu vejo que potencializou. E sim, com certeza está muito linkado essa questão do uso de telas. Porque gera uma série de estímulos, né? Muito maiores. E me impactou muito, não tô te cortando, é porque tem a ver com o que você tá falando. Me impactou muito a hora que você comentou comigo que quando você começou a ler mais, tipo, livro físico, você ficava... eu ia falar isso. Mas é tipo assim... Mas por isso que eu falei, assim, tem a ver com o uso de tela... Porque, assim, primeiro, que eu acho, né? Eu posso estar bem errada, mas é a minha opinião. Quando a gente é criança, a gente tem o imediatismo da criança. Sim. A criança, ela tá brincando aqui com o brinquedo, ela já esqueceu esse aqui para pegar o outro. Ela tem essa coisa própria da criança. Agora, a gente, adulto, né? Nós, adultos, a gente se tá parado... Também depende do estilo do livro, né? Eu acho que tem livro, sei lá, que é mais reflexivo, autoconhecimento, umas coisas assim que não dá. Ai, o que será que vai acontecer lá no meio? Porque não é uma história contada. É algo que depende de você, de um exercício seu, né? Mas aí tudo acho que varia. E aí é isso, assim, que eu percebi. Porque quando na rede social, principalmente, você já viu um story, passa pro outro, passa pro outro, passa pro outro. Ou tipo assim, sei lá, story. Ou rolando feed mesmo. É toda hora. Então, quando eu peguei o livro a primeira vez pra ler, eu não conseguia me concentrar também. Eu falava assim, gente, eu tô lendo, e tipo, o que eu tô lendo? Não tô entendendo. Assim, não é que eu não tô entendendo, porque não era difícil a leitura. Mas assim, eu não tô captando, não tô absorvendo, né? E aí tinha coisas que eu achava interessante. Ou eu ia dar 2 cliques, que é o comum, né? Tipo, foto de Instagram, essas coisas. Você curte, 2 cliquinho. Ou eu não tava enxergando direito e eu, tipo, quando eu vi isso, assim, a primeira vez, eu falei, gente, eu tô muito viciada. Foi onde eu constatei. Eu falei, nossa, agora que não posso, não é que não posso, mas agora que eu não quero mesmo voltar, né? Então, essa foi minha primeira percepção, assim, naquela semana, né? Primeiro, o que eu faço? Vou pro Netflix, né? Mas tá, então eu já percebi que eu só transferi a tela, então não vou mais Netflix, eu escutava muita música, mas daí à noite, tal, aquela coisa mais de acalmar, aí eu fazia meu jantarzinho, ficava mais assim nesse tempinho comigo, ficava no silêncio, tipo, televisão desligada, som desligado, eu acendi um incenso que eu gosto, né? E ficava ali, e só com meus pensamentos, e meu pensamento vai longe, eu falei, vou começar a ler. Comecei a ler, daí foi isso, assim, falei, gente do céu, eu realmente tô muito viciada, isso na primeira semana. E aí foi passando, eu fui gostando, assim, eu percebi que meu sono ficava melhor, porque eu tava com a cabeça mais descansada, sabe? E aí é onde eu percebi, eu falei, gente, é muito estímulo o tempo todo e a gente não percebe, sabe? E aí eu lembro que eu tinha ficado um mês, fiquei uma semana, eu falei, nossa, uma semana, já eu volto. Aí passou na segunda semana, eu falei, não sei se eu quero voltar, não tá me fazendo diferença, não tá me fazendo falta, aliás. Na terceira semana eu falei, não vou voltar. E tinha visto um vídeo também de uma pessoa, acho que do próprio Rafael Grato, se não me engano, falando sobre isso também. Eu falei, tá certo, né? Só que ao mesmo tempo eu também trabalho com isso e tal. Tava usando super tranquilo ali pra Dynamo. E não tava me fazendo falta mais no uso pessoal. E aí eu comecei a observar assim, querendo ou não, também é uma prisão. Por quê? Quando eu estava nos lugares... de final de semana, às vezes a gente vai pro sítio, né? Eu tinha que postar uma foto que eu tava no sítio. Eu ia sair comer alguma coisa, eu tinha que postar uma foto do que eu tava comendo. É como se eu precisasse mostrar pros outros que, olha, eu tô tendo uma vida. Porque parece que se você não expõe... Se você não posta... Parece que você não tem vida. Você fala, nossa, o que... Aí eu comecei a refletir sobre isso também. Eu falei, gente, tá tão bom eu simplesmente continuar vivendo sem precisar da validação ou da curtida de alguém... Não, gente, é uma coisa que é tão pequena, assim, você desativar um Instagram, porque Facebook eu tinha, o WhatsApp eu continuava tendo, era o Instagram, e me gerou tanta reflexão. E aí eu lembro que a gente teve a ideia do podcast, a gente sentou pra conversar, e aí eu abri, voltei com o meu Insta, que eu ainda pensei, eu falei, gente, eu não quero voltar com o meu. Aí a gente teve uma conversa, tipo, tá, mas e pra divulgar, tal, né? Eu falei, tá bom, vai, então eu abro. Mas... Não foi assim, obrigado, né? Não era uma coisa obrigada. Porque... Foi decidido por mim mesmo, foi uma decisão minha. Mas a gente conversou, talvez pra divulgar, né? Como ninguém vai conhecer, então a gente pega os conhecidos que a gente tem no Insta e tudo mais, e foi assim, aí eu voltei.
Só que aí, mesmo voltando, eu volto com uma outra consciência, você assim, não usa sabe? mais o mesmo jeito, imagino. Não uso mais tanto. Porque é isso, me fez muito bem. Então, hoje eu mantive essa questão da leitura. Eu percebi que essa semana, que foi onde eu tive a crise e que eu estou mais agitada, é porque eu estou usando muito mais a rede social. Entendeu? Porque na semana passada eu tava lendo muito mais, Aí essa semana agora, aconteceram algumas coisas que eu fiquei usando muito mais a rede social, mais no WhatsApp, mais no Instagram. E aí eu já senti que, assim, já me deu um agito, já me dá mais cara, uma sensação muito, muito, assim, que eu comigo mesma. Talvez quem tá de fora não percebe mudança minha. Mas eu internamente eu consigo perceber, assim, eu fico agitada. Eu fico incomodada, alguma coisa, assim, eu preciso... Aí, dá um tempinho, eu já pego o celular. E, tipo, não tem nada, não tem notificação, não tem, entendeu? Mas é um costume nosso. Eu vejo muito no meu caso, porque por trabalhar muito com isso, assim como você, é que a forma como a gente utiliza o telefone, né, o celular para trabalhar é diferente. Você trabalha bem focado nas redes sociais, tem toda a parte de responder, né, cliente e tudo mais. Só que assim, deu o horário normal, você para de responder. No meu caso, como eu lido com o paciente, mas isso não é que é geral e tem que ser assim com todo mundo. É a Amanda que é um pouco assim. Então eu meio que fico ali naquele, tipo assim, deixa eu ver se alguém mandou mensagem, deixa eu ver se alguém tá desmarcando, deixa eu ver se alguém, se alguma gestante tá com algum problema, deixa eu ver como é que tá a paciente pós-parto que eu fui aplicar lá um negócio, deixa eu ver como é que ficou. A cabeça fica assim, nossa, amanhã vai fulano e eu tenho que confirmar o ciclano, porque ia fazer um processo, sabe aquelas coisas assim? Sim. Por exemplo, não é incomum a hora que eu tô deitada na cama, que eu vou dormir, eu falo assim, putz, tenho que mandar, amanhã eu tenho que mandar mensagem pra tal paciente porque tá voltando pro retorno. Tipo assim, eu tenho agenda, tá lá escrito, mas acaba vindo no inconsciente. É muito automático. E claro, uso muito a rede até pra divulgação do meu dia a dia e tal, aquelas coisas todas. E eu comentei com você, né, que acho que foi semana passada. Acho que foi semana passada. A gente tá no começo dessa. Que eu cheguei um dia em casa. É na sexta. Que eu cheguei em casa e toda hora, tipo, final de semana, Sim. não tinha ninguém pra. Tipo assim, quem tava pra parir já pariu. Os outros pacientes só na semana que vem mesmo, final de semana, tava tudo certo. E eu ficava toda hora ali no celular, pra, tipo, deixa eu ver se fulano me respondeu. Aí na parte mais pessoal mesmo. Falei, quer saber? Se alguém quiser falar comigo, que me ligue. Cheguei em casa, desliguei a internet, desliguei o Wi-Fi, o 3G, 4G, enfim. Desliguei, deixei o celular na bolsa e fui viver. Né? Então, aí tudo bem. Acabei jogando uma tela para outra, mas assim, é que não foi só o uso da tela, mas aquela conexão de, tipo, tem que estar ali presente como se fosse um 24 horas, né? Aí fui, fiz alguma coisa para comer, brinquei ali com os meus gatos, assisti o episódio de uma série que tava esperando lançar e tal. Beleza, aí no final, quando eu já tava pra dormir, tipo, pra tomar banho e dormir, aí eu falei, deixa eu ver. Aí liguei, aí, né, vi que você tinha me respondido, a gente conversou um pouco e tal, fui respondendo algumas pessoas. Beleza, mas esse período, só esse períodozinho curto, acho que, sei lá, umas 2 horas, que eu fiquei desconectada do celular, que eu deixei ele de lado. Nossa, que gostoso, que alívio. É muito bom, muito bom. E você começou a falar do tempo de uso, o meu não estava ativado. E aí eu ia zoar e falar assim, gente, 1 segundo, porque eu acabei de ativar, então ele tá contando agora, né? Mas eu abri do Instagram, pelo menos, deixa eu ver, acho que da última semana, quer ver? 2 horas e pouco. Ainda assim, eu acho bastante. Ó, a média diária, 2 horas e meia. Jesus Bastante. amado, você jura? 2 horas e meia, aqui, ó. Mas o que? Do Instagram, você fala? Isso aqui é só do Instagram. Ah, tá. Nossa, mas ainda 2 horas e meia. Por quê? É pouco? Muito? Não sei. Não sei, eu vejo o meu pela rede social, assim, ele pega no geral. Só que não, é porque esse aqui é só Instagram, do Instagram, né? Sim. Não é pelo... O meu dá 5 horas e pouco. Tem... mas de rede social? É. Tá. Mas tá vendo? Porque... A rede social é basicamente Instagram, né? Mas, por exemplo, quando eu não tô no Instagram... quer ver uma hora que me dá um faniquito? A hora que eu entro no Instagram, já não quero... Já vi tudo que eu gosto de ver, assim, tá. Aí eu vejo o WhatsApp, não tem ninguém pra responder...
Ou, tipo, né, sei lá, gente, meia-noite, eu não vou responder paciente, né? Sim. Nem amigos. Aí falo, vou lá, entro no Facebook. Aí saio do Facebook, eu vou ver aplicar. Aí sabe quando você parece que tá caçando coisa pra fazer ali? A gente Nossa, caça o estímulo. meu Deus do céu. Aí a hora que eu percebi isso, eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Mas quieto. o Grata, ele fala isso, né? Que a gente dá um estímulo que em curto espaço de tempo gera uma dopamina, que é o hormônio Sim. do prazer, que quando a gente assiste. Então, é por isso que é cientificamente comprovado mesmo. Gera vício. Gera. Porque a gente estando ali, ó, você, por exemplo, tá olhando aí o celular. Não, é que eu tô vendo aqui Você que tá agora. olhando os dados, né? Não, porque, por exemplo, é que eu ia comentar que os dados, os dias que estão do gráfico, né, ó, que estão maiores. Aqui, gente, ó, que estão maiores. Ó, de terça-feira, 4 horas. De quarta, 3 horas. De quinta, 3h30. Aí sexta e sábado, menos. Domingo, 2h50. Hoje foi 1h. É assim, Então, o mas dia daí que você eu vê mais... assim, ó, sexta e sábado menos por quê? Porque a gente tá vivendo. Chega um final de Sim. semana, tudo bem, você trabalha também, né, aos sábados, mas assim, aí tem um pouco de lazer à tarde. Sim. Só que é um lazer que a gente faz algo, a gente não fica, eu tô descansando na minha casa. Sim. Geralmente a gente tá em contato com outras pessoas, então a gente evita ficar pegando no celular. Enfim, eu acho que é interessante, assim, pra cada um tirar a sua reflexão sobre, né, Sim. porque pra cada um vai servir de alguma maneira, mas eu acho que, assim, existe sim cientificamente comprovado esse lance da dopamina, que Não, total. gera aquele prazer rápido e momentâneo. E daí, quando eu tô parada aqui sem fazer nada, já é rapidinho, vou pegar aqui só pra ver. Porque ele já dá de novo aquela dopamina, mesmo que não tenha notificação, mesmo que eu não esteja em contato com alguém, mas ele já supre aquela necessidade, né? É o famoso geração dopamina, né? Que tem o livro e fala muito sobre isso, essa questão dos estímulos. É que a gente tá toda hora buscando estímulos. E aí, se a gente entrar nessa parte mesmo de hiperestimulação, a gente vai entrar em outras questões também. Sim. Mas que tá super envolvido com essa questão de ansiedade e depressão. Isso que a gente nem tá falando de comparação e, né, enfim, porque nas redes sociais, principalmente o Instagram, a gente acaba vendo muita coisa, né? Muita coisa. E na maioria das vezes tem coisa útil? Tem. Eu falo que se a gente souber usar bem a tecnologia, a internet, a gente, nossa, aprende muita coisa, mas a gente também usa para muita futilidade. Com certeza. E não tem jeito. Aí acaba sendo muito inconsciente aquela comparação. Enfim. E é interessante porque é justamente assim, fases, entendeu? Sim. Então, assim, não tô falando que, nossa, tem que sair. Lógico que não, cada um faz o que quer. Mas eu observei que quando eu saí, no primeiro dia foi de um jeito, no segundo dia de outro. É uma construção, assim. E você vai se percebendo, porque se você não tá fazendo algo que é o pra fora, tô ali o tempo todo no celular com, né, vendo vida alheia e conteúdos e tudo mais, você tá... automaticamente você passa a se observar um pouco mais. Ou tipo assim, eu tô aqui no tédio, o que eu vou fazer? Né? Então, assim, são as fases. E aí, da casa. aí eu vi essa postagem de um professor de yoga, né? Um mestre de yoga. E foi extremamente interessante. Porque assim, foi assim que eu voltei na rede social. Acho que no mês seguinte eu vi essa postagem dele. E aí eu até trouxe aqui. Ele ficou 3 semanas fora das redes sociais. E daí foi quando eu vi a postagem dele que eu falei, cara, isso gera um tema pro podcast que é interessante. Ele disse que ficou 3 semanas fora das redes sociais. E o que ele aprendeu com isso? Ele começou a ler mais, que eu também, né, tive isso. Ele começou a praticar mais exercícios, inclusive a yoga. Ele tirou alguns cochilos, que daí eu fiquei pensando nisso. Falei, é interessante, é o ócio, né? A gente precisa ter um momento de ócio para descansar, até porque quando a gente volta mais capaz de algo, né, criativo, enfim, do que precisar. Ele se comparou menos e se cobrou menos, que aí entra naquilo, né? Rede social, Instagram, que é rede de fotos e tudo mais, é aquela vida perfeita, né? E ele passou a se comparar menos. E eu achei isso sensacional. Eu também, sem perceber. Eu fui avaliar quando eu li ele falando. Eu falei, nossa, também, né? Eu me entendo como indivíduo e não necessariamente comparando o outro, porque eu não vou ser igual, não, né? Até porque você vai comparar com o quê, né? Baseado em quê? Né? Tipo, porque querendo ou não, no nosso dia a dia, como a gente lida com várias pessoas de várias faixas etárias, não tem tanta comparação. Agora, ali na rede social, você vai atrás de quem você quer acompanhar. Então, não tem jeito, né? A gente consome mais conteúdo de pessoas da nossa idade ou de pessoas mais velhas ou mais novas?
Não, e com uma vida diferente. Como tem gente que fala, né? Assim, se for pra eu ver a vida sofrida, entre aspas, eu vejo a minha vida. Eu me olho no espelho, né? Aquela história. E é uma comparação injusta, porque a gente tá vendo o palco do outro comparando com o bastidor, né? Que a gente já conversou uma vez, né? E a gente vê 1% do... Não precisa nem 1%. Então, você sabe. É o que a pessoa quer postar mesmo, né? E aí ele falou que também se sentiu mais solitário em alguns momentos. E isso eu achei interessante, porque eu não me senti solitária, mas eu me senti tipo, nossa, que delícia, sabe? Não me senti escrava de ter que estar fazendo algo, né? De ter que postar algo, né? De ter que postar e de aparecer de alguma maneira. Ele não sabia o que fazer com o tempo livre. E aí ele também voltou, porque ele é professor de yoga, ele dá alguns cursos online, enfim, algumas coisas assim, que ele realmente precisou voltar. E aí ele falou que mesmo voltando, ele começou a repensar o uso. Então, assim, de que forma eu estou usando? E foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive também, né? Eu preciso usar, eu estou usando. Só que é isso, vira e mexe, eu me pego usando no vício de novo. Que foi o que gerou essa semana inteira, que eu tô agitada. E na sexta-feira me veio a crise de ansiedade. Por algumas outras questões, porque é sempre né? Como que eu falo? Um acúmulo de coisas, né? Enfim. Uma somatória, Uma somatória. E a rede social nitidamente foi uma delas, que é aquele pensamento mais agitado e tal. Enfim, tudo isso pra falar que eu achei bem interessante. Sim, sim. Né? E quando a gente tava conversando, né, montando o tema, o roteiro e tudo mais, a gente fez algumas pesquisas também, a gente colocou a enquete no Instagram, vou pegar já. Mas só um dado do ano passado, exatamente um ano. Eu tentei pegar uma fonte mais recente, mas como estamos no começo do ano, né, foi uma fonte de um site que eu acho que é bem mais confiável. Mas até 26 de março de 2024, os brasileiros ficam em média 9 horas na internet, sendo que 57,6% no celular. Então, tipo assim, aquilo que a gente conversou, né, no final de semana, 9 horas. Você pensa, 9 horas na internet é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. E pensar que dessas 9 horas, 57,6% é no celular, tudo bem. Tem gente que trabalha com isso, tá, mas ninguém dorme 8 horas, 9 horas. Ninguém não, mas assim, uma boa parte das pessoas que com certeza estão aqui nesse índice, elas não dormem 8 horas por dia. Sim. Então, assim, elas estão muito mais tempo na internet do que, tipo, descansando, dormindo. Sim. Né? Então, assim, é bem complicado. E aí, pegando a enquete que nós colocamos, a gente fez a pergunta, né? Isso, nós fizemos a pergunta, né? Então, de que forma a rede social influencia na sua vida? Então, a gente colocou hobby, distração, trabalho, consumo de informações. 2 ou mais opções. 2 ou mais opções. É que no caso da minha eu não coloquei. Você quer ver o seu? Não, eu já até sei, eu vi antes de... Então tá bom. Bom, 47% usa para hobby, distração, 20% trabalho e 33% para consumo de informações. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse colocado a opção de 2 ou mais, com certeza seria a maioria, né? Mas para você ver, né? Hobby e distração é o que tá ranqueando. E é o que a gente não percebe, porque daí, às vezes, a gente fala, não, mas eu tô trabalhando aqui, mas eu tô pesquisando alguma coisa. Aí é o que eu costumo falar, pra mim eu falo, é a desculpa que eu me dou pra fazer acreditar o porquê que eu tô aqui tão viciada, olhando. Ai, gente. Porque pra mim não é vício, né? Pra mim, eu tô trabalhando. É a desculpa que eu me dou. Não, e quando você vai pegar o celular pra... Ai, faço muito isso. Quando eu pego o celular pra responder ou pra pesquisar alguma coisa, quando eu vi, eu já abri uma outra coisa. Aí o que eu ia fazer, eu não fiz. Aí eu bloqueei a tela. Putz, não fiz tal coisa. Peguei enfim. Como foi o resultado da sua? O meu foi 80%, a grande maioria, 80% usa pra hobby e distração. Eu já imaginava que seria Nossa, isso. 80%? 80%. E 20% foi 2 ou mais opções. Pouquíssimas pessoas responderam. Aí, assim, pra trabalho, alguma coisa assim, ninguém respondeu. Porque provavelmente tá no 2 ou mais, né? Entendi. Tipo, eu uso pra trabalho, mas também pra hobby. Uso pra isso, mas também... Meu Deus! Mas 80%. E pra mim não foi surpresa nenhuma, porque... E, gente, assim, não por nada, né? Porque eu também... Por exemplo, você tá na fila do... Eu tenho muita dificuldade de ler em público. Então, assim, no metrô... Não que a gente ande de metrô, né? Mas se eu tivesse o hábito de andar de metrô, que nem sei lá... na recepção do médico, eu não consigo ler. Então, beleza, eu vou ficar ali me distraindo. Mas se a gente parar pra pensar, né? Tipo assim, você tá paradinho. Ou, por exemplo, gente você vai sair pra ter almoçar. esse tipo de hobby. Mas, por exemplo, vou almoçar. Vou almoçar sozinha,
rapidão pra voltar pra trabalhar. Uhum. Você vai estar ali no celular já, tacando estímulo. Então é meu. coisa que antes mesmo, assim, antes de eu sair da rede social, quando eu morava em São Paulo, que eu comia muito fora, eu tentava me forçar a não ficar em rede social, assim, tipo, deixa eu ficar presente. E aí você começa a ver a vida, você vê que as pessoas, elas, Sim. entendeu? Você começa a observar. E na época também eu cursava teatro, então pra mim era um estudo que eu fazia, né? Um estudo social, Sim. de analisar as pessoas e E tal. talvez, por nós duas não termos, na verdade, por a gente ter pego, né, essa transição, pra gente seja ainda um pouco mais fácil de sair disso. Não que seja fácil, mas ainda é um pouco mais fácil comparado às gerações. Que já Por cresceram, exemplo, né? temos aqui uma pessoa no bastidor, que não vai aparecer, mas meu irmão, e o consumo dele de celular, com certeza, é maior que o meu. Acabei de ver. Ah, Quanto- é? Quanto quanto que que foi? deu? 6 horas. Ah lá? 6 horas por dia, a média. Mas no quê? Não, a média diária de uso. Não, não é só do Instagram. Não. Não? Não, é de... É de celular. Rede social, assim. Celular ou rede social? Tá na rede social. É, rede social. Porque, por exemplo, o meu, às vezes, E chegava o pra nosso 12... produtor? Vê aí. Ó, a gente trazendo... Vamos, galera. Bora. Você Olha que tá aí aí. em casa, conta pra gente aqui nos comentários. Qual que tá sendo sua média? De tudo. É de rede social mesmo. Ah, é da celular inteiro. Ah, tá. Celular inteiro. E você, produtor? Ixi, o A vergonha, vai passar produtor, vergonha. produtor deve passar o quê? Umas 12 horas? Porque trabalha É. com isso também, né? Então. Mas, ó, sobre o Instagram, 1h07. Credo, gente! É bom que você. Pedro vê outras coisas também. É que ele lá. É, Mas é no outra TikTok, geração. tô falando, é TikTok, outra vai trabalhar. geração. Eu ia falar ele é low profile, mas não, ele é geração não, ele é low TikTok. profile, mas ele é geração TikTok. Geração TikTok. O quê? Duração de... Ah, não. Quanto tempo você passa no TikTok? Ah, bastante. Ah lá. E o produtor? O produtor tá quietinho aí. De tela ligada, eu fiquei 2h11, mas tempo total de Instagram tem 9 horas. Ah lá, tá falando? Por dia, média por dia? Tá vendo? É mais pra gerar reflexão. Tipo, não tem certo e errado, cada um faz o que quer da vida, gente, né? pelo amor de Mas Deus. é pra gerar essa reflexão, porque se você for pegar no celular... E eu lembro que uma vez eu falei isso com a minha mãe falou assim, tipo, 2 horas o dela, uma média diária. Ah lá. Tipo, não, porque é outra geração, Sim, né? Não tem esse sim. costume. Ela, quando ela não tá fazendo nada, assim, tipo, tá no ócio dela, ela tá molhando as plantinhas dela, Ai, gente, ela tá vendo um sim. filme, ela tá cozinhando alguma Vendo coisa pra dorama. gente. É, sabe? É outra coisa. Meu, A gente não, a gente tá no minha celular. mãe, quando ela não tá cozinhando, ela tá na tela. E a tela, né? Pedro tá aqui pra não então. me deixar mentir. É, tela, assim, computador, celular, TV, assim, tela. É. Minha mãe usa muito tela. É, então, ela E poderia... aí meu pai pega no pé dela e ela tipo assim, nem É. fica tanto, Mas é né? porque é isso, tipo assim, o momento de lazer / diversão é tela. Tem exato. que só descobrir qual outro tipo de coisa, né? Mas é isso, fica aí quem É, quiser gera dar uma olhada aí no reflexão, celular gente. de vocês. Conta pra gente, eu quero pra saber. ver o tempo, que é interessante isso. Ah lá, eu gravando e já vendo aqui, tá vendo? É, Ô, precisa. miséria. Não. Mas é interessante, assim. Então, olha, porque também é um autoconhecimento, também faz parte do autoconhecimento. Tipo assim, o que Sim. eu vou fazer se eu não ficar tanto no celular, se eu não pegar o celular? O que eu faço? Você não sabe. Porque já não é nem mais consciente o negócio, é o hábito de pegar, é o vício. Exato. Né? É o vício. É. Primeira coisa que faz, última coisa que faz. É isso, tá lá. É. Tá lá. E o que mais me chama a atenção é justamente isso. A gente não percebe, mas no caso eu, que já sou ansiosa por natureza, me dá crises de ansiedade. É super estímulo, então vai mexendo comigo. Eu sinto que mexe. Então, assim, tem gente que não sente, tem gente que não tem essa percepção, né, de si. Mas com certeza mexe de alguma maneira. Não, com então, assim, certeza. sei lá, buscar outros estímulos, algo que Exato. faça bem. Escutar podcast é uma boa opção, É uma boa opção. né? É isso. Temos. Vamos Muito ficar com bem. isso? Vamos. É isso, gente. Muito obrigada por mais um dia em nossa companhia. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês olharam no celular de vocês, nesse ajustes aí, tempo de uso. Coloca aí embaixo pra gente ver se é a gente que tá muito fora da realidade, mas eu acredito que não. Não. E é isso, até o próximo episódio. Até. Beijo!